Olá, chicos, Prof. Pri por acá e hoje eu vou trazer uma dica de pronúncia bem importante aí em espanhol, tá? É um dos sons que eu diria mais importantes até quando a gente está aprendendo pronúncia em espanhol, tá? Antes de começar a explicar aqui a diferença do som do Y e dos dois L's em espanhol, eu gostaria de pedir o seu like aqui, que você curta o vídeo, que você compartilhe com quem está aí estudando espanhol para conseguir o certificado, tá bom? Eu já tenho alguns vídeos aqui no meu canal sobre esse assunto, mas eu vou explicar de novo porque sempre surgem dúvidas, né? O pessoal me deixa, às vezes, no Instagram. Meu Instagram é @profepriespanhol, tá? Você pode me seguir lá que eu também coloco bastante dicas, mas é lá que o pessoal me pergunta bastante aí sobre o uso do Y, dos dois L's, como se pronuncia e tudo mais, tá? Então, vamos por partes. Primeira coisa, o som do Y e dos dois L's em espanhol é o som que marca a diferença das variantes do espanhol. O que são variantes do espanhol? São as diferentes formas, os diferentes sotaques do espanhol nos países onde é falado, na Argentina, Chile, Uruguai, Espanha, México, né? Cada um vai ter ali uma forma de pronunciar esses sons, tá? E segue um padrão. Na Argentina, vocês vão ver que eles pronunciam o Y e os dois L's. Na maioria das províncias, né, das regiões da Argentina, eles pronunciam como se fosse o CH do português, né? Eles dizem yo me chamo. São palavras aí, yo é com Y, chamo com dois L's, então eles usam esse som do CH. Na Espanha, por exemplo, eles vão dizer yo me llamo, assim, é uma forma diferente de pronunciar. Então, gente, por que eu estou falando isso de novo? Porque sim, tem muita diferença da pronúncia do espanhol argentino para o espanhol da Espanha. Esses, né, são sons bem específicos aí que marcam essa diferença. E mais do que isso, se você vai fazer a prova de espanhol, você não pode misturar. Você não pode dizer, por exemplo, yo me chamo. Não, tá errado. Dá para entender? Dá para entender, mas dá para entender também que você acompanhou até uma parte essa questão da pronúncia. Não é uma regra, é uma questão de uso, é uma questão de fluência, que vai dar mais coerência na sua fala, tá? O Y em espanhol se diz la letra X, ou antes eles diziam la letra Y, e os dois L's se diz doble L. Então, vocês chamar, chegar, vocês vão ver que são palavras que, principalmente no espanhol argentino, né, eles pronunciam assim, como se fosse o CH do português. Então, uma outra dica que eu gostaria de dar é a seguinte: se você vai estudar na Argentina, se você vai morar na Argentina, faça exercícios de compreensão, de escutar, voltados para o espanhol argentino, porque se você começar a misturar, vai demorar mais para aprender. Porque de repente você vai ouvir uma pessoa falando yo, depois você vai ouvir uma pessoa falando yo, depois você vai ouvir a pessoa falando yo. E aí na hora de falar, ou você vai misturar todas, ou vai demorar para falar porque não sabe qual usar primeiro. Então tem que ter um registro até reconhecer as outras formas, né? Você precisa ter um registro fixo para que na hora de falar seja mais rápido, seja mais fluente. Isso que a gente busca, né? Fluência no idioma. Então o Y e os dois L's têm o mesmo som, mas você precisa respeitar aí a questão da variante. Você vai usar o espanhol argentino, diga sempre da mesma forma, né? O Y, gente, que é outra coisa que me perguntam no final das palavras, ou quando ele é a conjunção ele sozinho, se diz I. No, por exemplo, vos e yo. Esse I aí é o Y, né? Ou, por exemplo, yo soy brasileña. Esse soy termina com Y, aí tem som de I, tá? Mas quando ele começa a sílaba, ele vai ter um som de consoante no espanhol argentino, que nesse caso é como se fosse o CH do português. A mesma coisa os dois L's, tá? Os dois L's sempre vão ter o som de sh aí do CH no espanhol argentino, tá bom? Que é o espanhol, inclusive, que eu uso, é o que eu falo, tá? Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui, né, e comente se você já observou essa diferença aí quando você ouve, né, nas variantes espanhol. Eu vi La Casa de Papel, por exemplo, né, e a maioria dos atores são espanhóis, tem um argentino lá, mas você vai ver aí a diferença
da pronúncia especificamente desses sons. Tem muitas diferenças, diferença no ritmo, diferença de vocabulário entre as variantes de espanhol, mas esses sons são os mais marcantes, tá bom? Então observe, escute com atenção e na hora de falar, tente praticar sempre da mesma forma, tá bom? Então espero que eu tenha te ajudado com essa dica. Te mando um beijo enorme e nos vemos no próximo vídeo.